A situação das mulheres negras ocupando o poder no Brasil ainda é uma situação muito difícil, muito aquém daquilo que o contingente populacional negro no Brasil representa. A população negra no Brasil é mais de 50%, e essa população preta e parda, majoritariamente, não é representada nos parlamentos, nos espaços de poder e decisão. Isso é uma necessidade premente. Em 2005, a realização de uma pesquisa intitulada Retratos das Desigualdades, né, realizada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e a Unifem, o braço da ONU para o desenvolvimento das mulheres no mundo, mostra que as mulheres negras são as que apresentam os piores indicadores em todos os marcadores. Então, essa necessidade da presença das mulheres negras, né, na política, nos espaços de poder e decisão, é fundamental para que se efetive a política para as mulheres, não só para as mulheres negras, mas como essas mulheres são marcadamente as que mais sofrem o impacto das desigualdades, da pobreza extrema, do abandono, da incipiência, da escassez e da descontinuidade das políticas públicas, a presença delas sinaliza uma mudança de comportamento, tanto na ética quanto na estética política. A necessidade da discussão da presença das mulheres negras no orçamento do Estado, por exemplo, para diminuir o impacto da violência obstétrica, que no Brasil produz quase 80% das mortes no mundo de mulheres vítimas de violência obstétrica, ou seja, a morte materna é majoritariamente das mulheres pretas e pardas, e é aqui no Brasil. Isso é fundamental. A gente está vivendo um momento muito delicado em que movimentações no Congresso Nacional para que se diminua a presença de mulheres, sobretudo de mulheres negras, nesse espaço, trazem um risco à democracia. Não termos a presença dessas mulheres, né, trazendo as suas experiências, as experiências dos seus espaços de reprodução de vida em sociedade, não faz com que a democracia, de fato, se estabeleça. O Estado democrático de direito pressupõe a presença da diversidade em todos os seus setores, em todas as suas instituições. Então, vale apontar que, se não há presença, de fato, representativa de mulheres negras na política, né, e isso alvo de campanhas realizadas por diversos institutos, como o Instituto Marielle Franco, a própria campanha Mulheres Negras Decidem, né, a campanha Seu Voto Será Feminista, que deu ênfase à presença de mulheres negras no processo eleitoral, não só, né, aquelas que chegaram, de fato, como eu, a ocupar o espaço do parlamento, mas garantindo que nas campanhas essas mulheres não fossem somente acessórias, mas que, de fato, viessem com condições para disputar, né? Então, para nós e para mim, a condição sine qua non para que a gente efetive a democracia é ampliando a presença das mulheres negras e refinando os instrumentos para que elas ocupem esse espaço. Ainda que seja muito aquém daquilo que a gente poderia ocupar, porque em um Estado brasileiro que tem mais de 50% da sua população compreendida entre a população negra, né, pretos e pardos, pretas e pardas, e desse contingente as mulheres ocupam mais de 20%, né, dessa população, quase que a metade da população negra, ou seja, as mulheres são um contingente importante, impactam na dinâmica societária e são as que mais sofrem o processo de incipiência das políticas públicas, né? Acho que é importante trazer para essa discussão também elementos que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada trazem para a gente numa pesquisa que foi realizada no ano de 2005, em parceria com a Unifem, que é o braço da ONU
para a política para as mulheres no mundo, que mostra, né, nessa pesquisa intitulada Retratos das Desigualdades, que as mulheres negras são as mais impactadas pelos processos discriminatórios, né, da ausência e não efetivação das políticas públicas. Ou seja, as mulheres negras sofrem o impacto das desigualdades, da precarização da vida no Estado brasileiro. Então, a presença dessas mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, é fundamental. A pesquisadora Nilma Lino Gomes diz que as mulheres negras elas imprimem para esses espaços uma ética, uma forma de ação política muito singular, porque elas trazem pautas fundamentais de experiências dos seus espaços de reprodução de vida. E eu costumo dizer que as mulheres negras elas produzem a partir das suas experiências vividas na concretude do dia a dia, né, da falta das políticas, da ausência efetiva, né, do Estado e do estado de bem-estar e de toda uma política integral, social, econômica, educacional, elas podem produzir, a partir desse lugar de população mais impactada por esse processo, historicamente no Brasil, respostas, porque elas têm a prática da coletividade. E quando elas chegam para esse espaço, e eu mesma, né, posso falar dessa relação de construção mais coletiva, elas imprimem uma outra forma de organizar a política na institucionalidade. Então, a representatividade e a representação que essas mulheres, principalmente as mulheres negras, fazem no espaço da política é fundamental. Então, elas saem desse lugar, né, onde a experiência da vida é de escassez, é da não emancipação, para elaborar a partir da possibilidade de ocupação do poder, né, da construção coletiva, da decisão que vai ser concretizada na política pública, no meu caso, no legislativo, conseguem responder para muitas dessas pautas. É fundamental que essas mulheres também são importantes na denúncia das violências políticas de gênero. São as mulheres negras que mais denunciam essas práticas no espaço da política institucional. Ou seja, é um processo de pressão e mudança. Não é à toa que há uma movimentação no âmbito do Congresso Nacional, na Câmara Federal especificamente, para barrar a chegada das mulheres negras nesse espaço, para que elas deixem de ser, sejam nos espaços das organizações partidárias e na própria ocupação dos parlamentos, somente sujeitas acessórias da política produzida, feita, gerida por homens, e geralmente homens brancos. Esse impacto da presença das mulheres negras em espaços de decisão é fundamental. É preciso que essa diversidade, esse número expressivo de mulheres negras na sociedade seja equivalente à sua presença em espaços fundamentais, como o espaço da política. É um processo de fortalecimento da emancipação dessas mulheres, da desnaturalização, né, do processo de objetificação dessas mulheres ou de desqualificação da sua capacidade de produção intelectual e também de manejo do poder.